Olá pessoal, aconteceu aqui na Editora Central Gospel o painel teológico focalizando o tema da Reforma Protestante. Foi um tempo magnífico, muito abençoado, em que os conteúdos a respeito da Reforma foram ampliados. O povo, de uma maneira unânime, gostou muito deste evento. E nós temos aqui nas nossas mãos algumas perguntas deixadas por alguns dos participantes. No painel teológico foi aberto para perguntas e respostas, muita gente participou, porém algumas perguntas ficaram pendentes. São essas que eu tenho aqui agora. Eu vou procurar responder para vocês. Nós temos aqui uma pergunta de Wilson Natalino. Ele perguntou o seguinte: podemos dizer que o latim foi um dos propiciadores do monopólio católico sobre difusão errônea do cristianismo? Olha, não há nenhum problema com o latim, com a linguagem. A questão é que as pessoas que cuidavam, os representantes oficiais da religião daquela época, eles falavam latim. O latim era um idioma mais utilizado no continente europeu. E as missas eram realizadas em latim, a literatura era em latim. Então, o que os clérigos, os pregadores, os ensinadores fizeram foi simplesmente utilizar o latim como meio de comunicação, como maneira de difusão do cristianismo que nós consideramos um cristianismo errôneo, equivocado, mas eles utilizaram o latim. Então nós não temos que trazer nenhuma visão pejorativa para o latim. Era apenas uma língua quase que universal. E eles tinham que usar um idioma na comunicação dessa mensagem, nesse caso, utilizar o latim. Segunda pergunta é de Sandro Germano. Ele quer saber o seguinte: a pré-reforma foi, de algum modo, canal influenciador da reforma? Se sim, por que não é tão historicamente contada? Bom, é também muito divulgado. A questão é que a essência, o ponto culminante da reforma, ocorre no período de vida de Lutero. O cenário havia sido preparado para que a reforma protestante efetivamente acontecesse. Mas a reforma protestante não aconteceria sem o trabalho dos reformadores. Porque a ideia de uma igreja restaurada aos padrões da igreja neotestamentária era um sentimento que foi perpassando pelos séculos. E esse sentimento ganhou o seu auge ali nos pré-reformadores, em John Huss, John Wycliffe e Savonarola. Essas pessoas, elas foram, de uma maneira evolutiva, sendo influenciadas pelo pensamento reformador, até que houvesse o ponto culminante na vida de Lutero, de Zwinglio e de João Calvino. Mas as coisas aconteceram progressivamente. Alguns historiadores não fazem qualquer separação entre pré-reforma e reforma. Nós fazemos essa separação por uma questão apenas de fundo didático. É apenas para tornar o ensino sobre a reforma algo mais fluido, algo mais simples. Mas pré-reformadores e reformadores têm a mesma importância para este grande evento. Tenho aqui outra pergunta de César Henrique. Ele quer saber o seguinte: após esses 500 anos, quais os desafios da Igreja Protestante com relação à pregação do Evangelho? O grande desafio é não perder o foco do que é a essência do movimento reformador. A essência do movimento da reforma está nas 5 solas. Só as Escrituras, só o Cristo, só a fé, só a graça, só a Deus glória. Esse é, vamos dizer assim, o nosso epicentro. É isso que nos define enquanto cristãos evangélicos reformados. E o nosso grande desafio é esse. Nós temos que continuar examinando as Escrituras para que esses 5 pontos das solas, sejam os nossos norteadores. Temos aqui outra pergunta de Jardel Souza Basílio. A reforma foi um grande marco, mas nos dias de hoje
Precisamos de uma reforma? E se sim, como ela seria? Nós precisamos de uma reforma em cada ciclo da história da igreja cristã. Aliás, os reformadores nos deixaram esse bordão: igreja reformada, sempre reformada. Então nós não podemos perder esse princípio de vista, porque é próprio da natureza humana esquecer-se, não é? E de repente sair pela tangente. Mas nós não podemos fazer isso. E não é da vontade de Deus, isso não agradaria a Deus. E o Espírito Santo, ele atua na igreja no sentido de fazer dela uma igreja sempre reformada. Então nós precisamos de uma reforma permanente na igreja. Uma maneira de fazer isso é um retorno permanente também às Escrituras Sagradas. Então a Bíblia é o livro sagrado, é a nossa vara de medir. A Bíblia contém os princípios, os ensinamentos que são as nossas regras de fé e de prática. É um voltar-se eterno às Escrituras Sagradas. Uma última pergunta de Eliseu Fernandes. Caracterize no pensamento luterano, ou ele colocou aqui uma frase, mas não está muito clara. Mas o que me parece, ele está falando sobre ser justo e pecador ao mesmo tempo. Foi isso que Lutero disse. O homem se torna justo no momento em que crê no sacrifício expiatório de Cristo lá na cruz do Calvário. No momento em que ele é justificado unicamente pela fé. Ele se torna alguém justo, porque foi justificado. Nessa pessoa foi imputada a justiça que não é do homem, a justiça que é de Deus. Mas esse ser humano continua com a natureza pecaminosa. Ele continua ainda com a sua herança edênica. Isto é, ele traz ainda a semente da queda praticada lá no Éden por Adão e Eva. E aí nós estamos nessa escalada de nos tornarmos pessoas perfeitas. Não que a gente vai se tornar perfeito um dia. Jesus disse: sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículo 48. Nós nunca alcançaremos essa meta, este alvo, mas nós estamos no processo da perfeição. E a cada dia nós podemos ser melhores. Mas vamos continuar pecadores? Como João disse na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevi, para que não pequeis. Mas se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Continuamos com a natureza pecaminosa, porém passamos por uma mudança no nosso status. Os nossos pecados foram perdoados, o nosso nome foi registrado no livro da vida, e isso é para ser celebrado, comemorado, porque este é o nosso bem maior. Esse é o nosso grande patrimônio. E a reforma é o nosso grande patrimônio. E nós temos que comemorar. Nós vamos ter aqui na Central Gospel um debate, um painel teológico que vai abordar o tema do próximo trimestre da nossa revista da Escola Dominical. A nossa revista vai falar sobre os grandes temas do Apocalipse. E você pode se informar aí pelo nosso site, ficar antenado nas informações da editora Central Gospel, porque vamos veicular todas as informações para você saber a respeito do nosso próximo painel teológico. Deus te abençoe.